Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para mais uma aula. Essa aula será a nossa última do bimestre, tá? Porque já vai terminar essa semana. Então vocês têm que fazerem rapidinho essas atividades e já irem me devolvendo, tá? Pois esse final, dia 29, fechamos o bimestre. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, que é radiciação. Hoje eu vou passar algumas propriedades básicas da radiciação. Então, a primeira, raiz enésima de A elevado a M. Então, o que eu posso fazer com essa raiz? Como os índices são diferentes, eu posso estar dividindo pelo mesmo número, tanto o índice como o expoente, tá? Que aqui no caso é o P, dividiu pelo P e dividiu pelo P. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tenho raiz de índice 8 de 5 elevado a 4. Então, a gente vai dividir tanto o índice como o expoente pelo 4, tá? Então, vai ficar 8 dividido por 4 e 4 dividido por 4. Então, vai dar raiz quadrada, índice 2, né, de 5 elevado a 1. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, a gente tem uma raiz de índice M de A vezes B dentro dessa raiz. Então, eu posso transformar em uma multiplicação de duas raízes, tá? Então, vai ficar raiz de índice M de A vezes raiz índice M de B. Então, eu separei em duas raízes, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes 4. Então, eu posso estar dividindo, né, em duas raízes, na multiplicação de duas raízes, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada do 4. Terceira propriedade. A gente tem a raiz de índice M e dentro a gente tem uma outra raiz de índice N de A. Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar índice vezes índice, tá? Então, eu vou fazer M vezes N da raiz de A. Então, exemplo, a gente tem uma raiz cúbica de uma raiz quarta de 3. Então, eu vou multiplicar os índices, o 3 vezes o 4, que vai dar a raiz de índice 12 de 3, ok? Aí, a quarta propriedade, a gente tem uma raiz de índice M de uma fração, ó, de A dividido pelo B. Então, eu posso transformar em duas raízes, na divisão de duas raízes. Então, vai ficar raiz de M de A, raiz índice M de B, e o traço de fração no meio. Exemplo, raiz cúbica de 5 quartos. Então, eu posso transformar na divisão de duas raízes, raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 4. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. São 4 propriedades. E agora vocês vão lá no Drive, que tem atividades para vocês estarem aplicando essas propriedades. Ok, pessoal? Beijos, até mais e fiquem com Deus.